Fala meu amigo, fala minha amiga botafoguense, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um conteúdo aqui do canal Estrela Gloriosa. Para você que ainda não me conhece, eu me apresento, eu sou o Julião, sou o idealizador e o criador desse canal que traz informações diárias do Fogão para você, torcedor botafoguense. Bom, hoje o Botafogo foi até a Vila Belmiro e conseguiu arrancar um empate contra a equipe do Santos, jogo com portões fechados. O Botafogo não atuou bem no primeiro tempo, saiu em desvantagem para o intervalo, voltou para o jogo ainda displicente, tomou o segundo gol, porém aos 38, caminhando para os 39 minutos, o Botafogo começou uma reação através do seu atacante Tiquinho Soares, que chegou aos 11 gols no campeonato. O artilheiro do campeonato, Tiquinho Soares, deixou dele e iniciou uma reação alvinegra. 3 minutos depois, aos 42, Massal cobra o escanteio e Adrielso sobe lá no 5º andar, cabeceia e empata o jogo. Um jogo onde o Botafogo demorou para começar uma reação, porém poderia muito bem ainda ter saído com a vitória lá da Vila Belmiro, porque teve duas situações claras de gol ali a favor do Botafogo, depois do empate em 2-2, mas infelizmente a bola não entrou. Primeiro o zagueiro defendeu dentro da linha do gol, uma cabeçada do Carlos Alberto ali, após uma outra cobrança do Marçal, parecia um reprise, e o Carlos Alberto desviou para o gol, porém o zagueiro conseguiu tirar. E depois o Felipe Sampaio cabeceou praticamente sozinho e a bola passou rente à trave do lado esquerdo do goleiro do Santos. Enfim, Botafogo voltou com um pontinho na bagagem de São Paulo. O resultado não foi de tudo ruim, até por conta dos outros resultados da rodada. Por exemplo, a equipe da Gávea não conseguiu a sua vitória diante da equipe do América Mineiro no Maracanã. O São Paulo também perdeu a sua partida para o Cuiabá. E apesar do Palmeiras ter ganho, continua com uma distância considerável do Botafogo. E o único clube que pode ameaçar um pouquinho o Botafogo é a equipe do Grêmio, que ganhou ontem, num jogo bastante tumultuado, num jogo cheio de controvérsias. A equipe do Renato Gaúcho venceu a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari, o Atlético Mineiro. O Grêmio com isso chegou aos 29 pontos. O Botafogo chegou aos 40, porém o Grêmio tem um jogo a menos contra a equipe do Corinthians em São Paulo. Nós acreditamos que o Grêmio não vai conseguir uma vitória diante da equipe do Corinthians, que joga muito bem dentro da sua casa, porém o Grêmio pode sim chegar a 32 pontos e essa diferença ficaria de 8 pontos apenas para o segundo colocado, caso o Grêmio vença essa partida que ele tem a menos contra a equipe do Corinthians. Mas para a equipe da Gávea, a equipe do Palmeiras, a diferença continua de 12 pontos, porque o Palmeiras chegou a 28, o Flamengo está com 28. Quem também pode chegar a 28 amanhã é a equipe do Fluminense, que vai enfrentar a equipe do Coxa, fora de casa. Então, se o Fluminense vencer, pode chegar aos 28. A partir daí, o Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino e os demais clubes não ameaçam em hipótese alguma aí a liderança do Fogão. E vamos ficar aqui com um corte aqui do Linha de Passe. A equipe do Linha de Passe vai analisar como foi essa partida entre Botafogo e Santos na Vila Belmiro. Então assista aí esse corte aí, eu peço aí que compartilhe nas suas redes sociais, eu peço aí que você fortaleça, se inscreva se ainda não for um inscrito e deixe seu like e o comentário. Estamos juntos. Saudações alvinegra. O Botafogo foi praticamente muito mais dominante durante toda a partida, mas saiu perdendo de 2-0. E aí esse poder de reação desse time do Botafogo, que no final poderia ter vencido a partida, no finalzinho é um gol que o zagueiro salva em cima da linha, o Botafogo poderia ter virado 3-2. Então assim, esse poder de reação para o torcedor Botafogo mostra que é um time bem, não só dentro de campo em questões tática, técnica, mas também que tem o psicológico muito bem trabalhado. Saiu atrás, um jogo que era muito bom a favor do Botafogo, não conseguiu converter, não conseguiu ser contundente, que é a palavra da moda, naquilo que produziu. Tomou 2 gols, saiu por 2-0, mas conseguiu o empate, poderia ter saído com a vitória. Então esse é o ponto de vista. Agora, que o Botafogo poderia ter ido
né, na Vila Belmiro e ter saído com a vitória e ter ampliado mais ainda, né, a pontuação da primeira colocação, poderia, porque produziu para isso. Só que não foi efetivo como tem sido nos últimos jogos. A recuperação foi favorável, na questão que eu acabei de falar, sobre ter saído atrás do placar, né, não só por 1-0, 2-0, e ter buscado o resultado e poderia ter vencido no final do jogo, né, Mansur? Acho que o Botafogo teve etapas diferentes no jogo, né? Primeiro tempo, a discussão fica muito em torno de como o Bruno Lage substituiu o Eduardo, né? Que era a grande ausência do time. Ele acaba optando... Na última vez que o Botafogo não teve o Eduardo no Campeonato Brasileiro, o Luiz Castro optou pela mesma formação de meio que iniciou o jogo hoje. O time teve muita dificuldade contra o Cuiabá, o jogo que, aliás, um dos jogos que mais claramente o Botafogo teve dificuldade diante de um adversário e acabou ganhando o jogo. Acho que foi o pior jogo do Botafogo no O Botafogo campeonato. foi muito superado naquele jogo em Cuiabá. Mesmo vencendo. Exato. Mas o que acontecia? O Botafogo ainda assim fazia algo que não fazia com o Luiz Castro frequentemente, que era pressionar muito a saída de bola do adversário jogando fora de casa, até conseguia recuperar algumas bolas, ficava no campo de ataque, tinha o jogo em tese controlado, mas criava pouco, talvez pelo perfil do meio-campo que estava jogando. Até que toma um gol num lance, daqui a pouco a gente até vai ver no analisador, mas que tem muitos comportamentos que não são característicos do Botafogo. Volta para o segundo tempo com o Segovinha no lugar do Júnior Santos. Já tinha perdido no primeiro tempo o Luiz Henrique e acaba voltando para o segundo tempo com o Segovinha no lugar do Júnior Santos, ou seja, com os dois pontos modificados, Vitor Sá de um lado, Segovinha de outro. Melhora no jogo o Botafogo. O Segovinha, por mais que ele seja um jogador de drible, ele é um ponta com característica de meia, de vir para dentro. Como o Santos marcava os 3 homens do Botafogo quase homem a homem por dentro, a vinda de mais um jogador por dentro, os laterais também atacando pelo centro, o Botafogo começou a ter superioridade e a ter melhores momentos no jogo. E aí o Bruno Lage faz uma intervenção no jogo, que ao mesmo tempo que deu esse gol ao Botafogo, os 2 centroavantes na área, o Janderson junto com o Tiquinho, antes ela tinha causado ao Botafogo a perda de controle, porque ele passou a ter um homem menos no meio, se expôs muito, se desordenou no jogo, tomou o segundo gol e viveu o seu pior momento na partida, que durou até construir essa jogada do primeiro gol, no 2-1. A reação do Santos a esse 2-1, que o Botafogo constrói, tendo 2 centroavantes na área, foi colocar um terceiro zagueiro, aí o Santos esvazia o meio e o Botafogo vai para uma abafa final e consegue o gol com o Adriel, se termina até tendo as chances de marcar. Foram o Botafogo acha 2-1. 4. O Botafogo faz seu primeiro gol no jogo aos 38. 38. Ó, a primeira bola salva em cima da linha. O Rodrigo Fernandes vai salvar a cabeçada do Carlos Alberto, que a essa altura era lateral direito. Ter uma, ali era o gol Botafogo certo. com Gol certo. uma formação muito ofensiva. Aí a cabeçada do Felipe Sampaio. Cara, essa é incrível, porque ele tinha toda a condição, ele podia escolher onde cabecear. Acabou tirando um pouquinho mais. Olha, livre. E aí, Rizek, entra naquilo que eu comentei até. A gente mostrou as 2 principais, mas Isso. no total foram 4 chances. 4 oportunidades desse depois pequeno do período empate. do jogo. E o 2-1 vem quando o Botafogo parecia sem saída no jogo, porque não jogava bem. Vivia o seu pior momento no jogo. É aquele típico jogo que você olha, se não perdeu hoje, quando vai ser? E veja, qualquer time campeão num torneio de 38 rodadas vai ter jogos em que ele vai precisar sobreviver a circunstâncias desfavoráveis. Você tocou num ponto importante, assim, inegavelmente, o Botafogo jogou mais hoje no empate com o Santos do que na vitória sobre o Cuiabá, fora de casa. Assim, ele produziu muito mais. Esse é um ponto bem baixo. Ele jogou muito mais e acabou não trazendo a vitória por detalhe. E nem acho que o Botafogo fez até o Richardson usou a expressão grande jogo. Eu acho que o Botafogo teve bons momentos no jogo, mas acho que o Botafogo é melhor do que... Mas o Richardson usou um termo, né, que ele não foi efetivo. De fato, uma das coisas que marcam a campanha do Botafogo é que é um time que erra pouco. E hoje ele errou mais do que ele vinha errando. Na defesa e no ataque. Mas ele foi premiado por uma coisa que ele tem muito forte. E que em futebol faz muita diferença. O Botafogo é muito bom, evidente, gente, que não tem manual de instrução para ganhar jogo de futebol, né? Você ganha fazendo isso. Muitas vezes você dominando o meio-campo, você constrói volume, você fica no campo do adversário até fazer o seu gol. Mas muitas vezes, ou boa parte das vezes, no final das contas, o jogo se decide nas áreas. E o Botafogo é muito forte nas 2 áreas. Então, mas hoje ele errou nas 2 áreas, né? No primeiro gol, você pode avaliar que o Adrielson deu um bote... Para mim é diferente, porque os zagueiros estavam defendendo... Mas só concluir. Ele tem um vacilo ali do Adrielson. No segundo gol, o Marçal estava um pouco fora de órbita. Depois eles entraram no jogo, melhoraram. Mas por quê? Ele errou tem uma explicação para mim. Qual? O Botafogo foi submetido a uma situação não habitual para ele. Primeiro, sair atrás. Ele não tinha saído atrás.
Só quando o Atlético Paranaense foi 1-0. E no lance do primeiro gol, é o time correndo atrás de um contra-ataque sem pressão. Ou seja, os dois defensores, eles não estão defendendo, eles estão defendendo longe da área, onde eles têm ganho muitos duelos. Adrielson e Cuesta, que não jogou hoje, né? Hoje jogou Felipe Sampaio. Adrielson e Cuesta, o Adrielson é o jogador que mais duelo ganha na área no Campeonato Brasileiro inteiro. Só que hoje eles estavam defendendo num contexto diferente do habitual para eles. Defendendo alguns metros à frente. E o Botafogo, daqui a pouco a gente olha o lance do gol, o Botafogo se desconcentra do jogo. Na hora que perde a bola, num lance que era um lance ofensivo, um cruzamento na área, o João Paulo defende a bola, quando vai fazer a reposição, o Botafogo está absolutamente desconcentrado no jogo. E aí, novamente, em desvantagem, o Botafogo colocado no campo ofensivo, o Marçal perde 2 vezes a bola e, de novo, estão os zagueiros do Botafogo correndo para trás. A gente raramente vê no Campeonato Brasileiro os zagueiros do Botafogo correndo para trás. Quase sempre eles estão posicionados defendendo a área e muito bem colocados. E nas raríssimas vezes em que o Botafogo erra, porque mesmo o time que erra pouco de vez em quando erra, o PR não deixava a bola entrar, né? Tem isso. Tinha isso. Né? Até a rodada passada, não tem essa estatística atualizada, aí o lance do gol, o Vitor Sá entra nas costas, quando ele ganha as costas do João Lucas, a área do Santos já está com mais jogador, já tem um defensor com os dois centroavantes do Botafogo, com o Janderson e o Tiquinho, e sai o gol do Tiquinho. E aí o Botafogo tem o quê? Eficiência na área. O Adrielson também é eficiente na área, atacando, como ele vai fazer no segundo gol. O Botafogo é forte nas áreas, e isso faz muita diferença em um jogo de futebol. Agora, Richardson, como é difícil substituir o Eduardo, né, cara? E foi isso que o Mansur falou, né? Ele opta por 3 volantes, jogadores que até têm qualidade como saída de bola, né? O Danilo junto com o Tietê e o Marlon, só que não é um Eduardo, né? Não é um cara que tem essa chegada mais importante, que faz essa intermediação entre o meio e o ataque, até o meio e a defesa. É um jogador que faz falta, e fez falta hoje, né? O Botafogo, além de ter sentido a falta do Eduardo, eu achei que o Botafogo não estava ligado, não estava aquele Botafogo que a gente conhece, estava meio desconectado em momentos dos jogos, e foi por isso que aconteceu. O Mansur foi perfeito, né? É muito difícil no Campeonato Brasileiro, e por isso que o Botafogo tem essa gordurinha que a gente está vendo, porque dificilmente o Botafogo se desconecta do jogo. E essa palavra que eu sempre uso quando vou falar da equipe do Botafogo, é uma equipe conectada o jogo todo. E a gente traz, né, um jogo que a gente até discutiu algumas coisas aqui, do jogo contra o Grêmio. Sofreu praticamente 60, 65 minutos, mas não se desconectou do jogo. Soube sofrer, soube ali se defender, e a hora que precisou foi lá, fez o gol e venceu a partida. Então, assim, hoje eu não vi esse Botafogo. Hoje vi um Botafogo meio sonolento, meio disperso, meio com dificuldades, não sei, talvez, é isso que eu falo. O jogador, às vezes, tem no meu ponto de ver, uma mentalidade do quê? Nós vamos ganhar a hora que a gente quiser. E esse é o problema, às vezes, do time que tem uma superioridade não só técnica, mas também de momento psicológico no jogo. É o Botafogo. Eu imaginei. Não estou dizendo que isso aconteceu, não estou dizendo que o Botafogo pensou dessa forma, mas pareceu que foi. Daqui a pouco a gente faz um gol ali, faz o segundo, faz o terceiro, mata o jogo. E não foi o que aconteceu, né, moço?